todas as pessoas. Daremos início à 56ª reunião ordinária do Comitê Gestor do Programa de Acompanhamento da Substituição de Frota por Alternativas Mais Limpas do município de São Paulo, com frota. A pauta de hoje é a avaliação das emissões reais dos veículos em São Paulo e medições com uso do equipamento de sensoriamento remoto na região metropolitana de São Paulo. Teremos como apresentadores a Ana Beatriz Rebouças Eufrásio e o Carlos Ibsen Viana Lacava. E eu gostaria de avisar que essa reunião está sendo gravada e transmitida ao vivo no Teams. E informar, está sendo transmitida no YouTube da Seclima, e a chamada está sendo feita pelo formulário no chat dessa reunião. Queria colocar em aprovação a ata da 55ª reunião, que foi enviada no convite. Alguém tem algum comentário, alguma consideração? Não? Então está aprovada. E passo agora ao secretário Renato Nalini para a abertura da nossa reunião. Muito bom dia a todos, muito obrigado pela presença. Perdoem esse ligeiro atraso, mas nós estávamos conversando com parceiros da ASHRAE, uma sociedade internacional que tem grande experiência nos processos de descarbonização, e talvez nós tenhamos iniciado uma promissora parceria para continuar nesse projeto que é de longo prazo, né? A nossa meta é para 2050 chegarmos a net zero. Então, nós estamos conversando aqui com os dois presidentes, o presidente internacional e o presidente do Brasil, e por isso esse ligeiro atraso. Mas eu acho que isso não vai prejudicar a apresentação da Ana Beatriz Rebouças Eufrásio e do Carlos Ibsen Viana Lacava, que eu já agradeço a participação. A nossa parceira CETESB, né? E nós temos muito interesse em ouvir o que eles vão nos transmitir hoje. Obrigada, secretário. Então, agora passo para a primeira pauta, que medições com uso de equipamento de sensoriamento remoto na região metropolitana. Quem vai apresentar é o Carlos Ibsen Viana Lacava, gerente do Departamento de Fontes Móveis de Emissão da CETESB. O tempo da sua apresentação, Carlos, é entre 30 e 40 minutos. Então, só para você se organizar. Bom dia, Luciana. Bom dia, secretário. Queria inicialmente agradecer, né, a oportunidade de a gente apresentar esse trabalho. Eu acredito que alguns dos membros aqui presentes talvez tenham acompanhado esse trabalho. A gente apresentou no final do ano passado, né, num simpósio aqui na CETESB, e no momento em que a Seclima nos convidou gentilmente para fazermos essa apresentação também para o comitê. E então nós dividimos, na verdade, esse trabalho em duas partes, né? Uma parte em que a CETESB atuou mais diretamente, acompanhando as medições que foram feitas na cidade, né? Não só na cidade de São Paulo, algumas medições foram feitas também em rodovia e cidade do ABC. E numa segunda parte, que a Ana Beatriz vai apresentar, que são, então, digamos assim, os resultados dessa campanha. Eu vou compartilhar, então, uma apresentação, e acho que fica mais fácil de ilustrar. A minha apresentação, Luciana, ela é bastante curta, tá? Mas eu acho que, até por uma questão de importância, é melhor deixar a apresentação da Ana Beatriz, que traz os resultados, e a gente abrir para uma discussão que eu acho que é bastante pertinente para esse fórum, que é um fórum, né, bastante qualificado, que já vem discutindo a questão das emissões no estado, e principalmente no município em especial, né, mas que se reflete também na área metropolitana. Tá ótimo, Carlos. Pode, eu acho que você que tem 10 minutos e ela
30, 40, mas tudo bem. Foi só exato. uma confusãozinha aqui da pauta. Vamos lá. Enxergam? Sim, a gente vê. Deixa eu... Bom, como eu dizia, essa campanha, na verdade, foi uma campanha realizada no âmbito do TRUE, que é uma iniciativa realizada em várias cidades do mundo, né, que tecnicamente vem sendo acompanhado pelo ICCT, que é essa ONG internacional que tem escritório em São Paulo e que a Ana Beatriz está representando aqui na reunião. E nós fizemos, na época, isso foi em 2024, nós fizemos então um convênio entre a CETESB e o ICCT, para que a gente pudesse, então, fazer essa campanha, né, a CETESB acompanhando do ponto de vista um pouco mais operacional. Quem financiou essa campanha foi a FIA Foundation, né, recursos da FIA, e na época foi contratada, então, a ideia era contratar uma empresa para fazer as medições. Essa empresa subcontratou uma terceira empresa que foi treinada aqui para poder fazer, então, a campanha. Tá? Eu não sou especialista e não vou me dedicar à questão dos equipamentos em si, vou só passar por cima né, a escolha que fizemos para fazer essas medições. Foi algo que fizemos conjuntamente, né, os órgãos ICCT e CETESB, para tentar aí, né, ter um diagnóstico mais preciso possível. Mas o objetivo, então, dessa campanha era basicamente dois, né? Um, ter um dado um pouco mais real, né, sobre as emissões da frota como um todo. A gente sabe que o país não dispõe de dados muito precisos de emissões reais, né, porque não temos equipamentos medindo continuamente e também não temos nenhum programa de inspeção implantado que possa identificar as condições da frota em circulação. Então, o que se adota e que é adotado nos inventários de maneira geral no país e no estado de São Paulo também, é a partir dos fatores de emissão e aplicando alguns parâmetros, né, para tentar identificar e tentar mensurar essa emissão total. Mas ela é muito sensível à condição de uso da frota, né? Não só de uso, mas própria condição de manutenção da frota. Então, a ideia dessa campanha era ter, de fato, um diagnóstico mais amplo dessas emissões da frota em circulação, incluindo aí veículos leves, veículos pesados, motocicletas. E um segundo objetivo era avaliar essa técnica de sensoriamento remoto como um instrumento para avaliação e uso em futuras políticas públicas, né? Sejam campanhas de diagnóstico, seja eventualmente algumas campanhas que tenham alguma política um pouco mais ativa com relação digamos assim, à gestão dessa frota em circulação. Bom, em 2024, eu acredito que não exista ainda hoje equipamentos adicionais, mas naquela época nós tínhamos basicamente 2 equipamentos de sensoriamento remoto que são comercializados no mundo. Um deles, aqui estão ilustrado nessa figura, né? Muitos dos senhores já conhecem. Um deles faz uma instalação na parte superior da via, né? E faz uma medição vertical, que é fabricado pela empresa HIT. E um segundo, que é uma tecnologia um pouco mais antiga, que faz uma medição horizontal na via. Tá? Via de regra, os poluentes que são medidos CO2, NOx, né, os óxidos de nitrogênio, CO, hidrocarbonetos, particulado e amônia. Tá? Aqui do lado, né, nessa tabela, a gente fez uma pequena comparação entre os 2 equipamentos.
porque foi a partir desses parâmetros que nós, então, identificamos aquele que poderia ser um pouco mais, digamos assim, mais oportuno para instalar e fazer as medições naquele momento. Tá? Então, existem algumas diferenças, né? O equipamento da Opus, que é esse horizontal, ele é mais adequado, digamos assim, para um programa piloto, porque ele tem uma facilidade um pouco maior de instalação, já que não precisa ser colocado na parte superior da pista, com necessidade de energia e tal. Mas ele tem uma dificuldade bastante grande, que é aquele segundo item, que ele exige que você tenha uma única faixa de rolamento, né? Então, isso limita muito a instalação nas grandes vias de São Paulo, que são sempre vias com 2, 3 faixas, né, simultâneas de veículos. E outra questão é que ele funciona, né, com uma fonte, né, de energia, né, na verdade um sensor óptico, e ele tem um refletor do outro lado. Então é necessário, de fato, fazer uma instalação, né, na lateral da pista, né, com espaço suficiente para fazer, então, essas medições. O que viabiliza também, em algumas condições né, que você tem calçadas inadequadas, ou muita arborização, ou canteiros muito estreitos. Então, isso dificulta bastante. Eu vou falar um pouquinho depois sobre essa questão operacional, porque eu acho que é bastante importante, porque essa ferramenta é uma ferramenta que se avalia muito aí como uso, eventualmente até como um instrumento de apoio aí em programas do tipo inspeção e manutenção de veículos. Bom, aqui foram os locais onde nós instalamos os equipamentos, tá? Foi né, a maioria deles estão próximos das marginais, e a gente escolheu esses pontos próximos das marginais, porque é onde você tem alguns locais mais adequados, principalmente alças de saída e de entrada, principalmente de saída das marginais, porque você tem normalmente pequenos aclives e pistas únicas, e também nos acessos das pistas laterais para as pistas expressas das marginais, onde também a gente tem, muitas vezes, pistas únicas. A gente tem algumas vias em bairros que têm essa característica de instalação, mas a gente evitou porque a ideia era ter uma visão um pouco mais ampla de perfil variado de frota, né? Então, pegar vans, pegar caminhões, motocicletas, e quando a gente instala em regiões de bairro, você acaba pegando frotas específicas, né, de pessoas que circulam naquele bairro. Muitas vezes, durante vários dias, você vai pegar as pessoas que estão indo trabalhar, então isso acaba dando um viés para a amostra. Bom, em números, nós tivemos 2 equipamentos operando simultaneamente aí, né, durante 2 meses de 2024. Foram 9 pontos em São Paulo, Santo André e Jundiaí. 5 veículos da frota CETES foram veículos que nós passamos também nesses pontos, porque para que a gente pudesse fazer uma comparação depois entre o que estava sendo medido pelos equipamentos de sensoriamento remoto e o que a CETESB consegue depois medir desses veículos em condições de laboratório. No total, foram aí mais de 150 mil placas, né? O equipamento de sensoriamento remoto, ele mede os poluentes do veículo em passagem, e uma câmera faz o registro das placas para depois, então, obter, né, todos os demais dados do veículo para poder fazer, então, esse diagnóstico. Nós recebemos um apoio bastante grande nessa campanha, né, da Seclima, né, o pessoal da Seclima, o secretário, a Luciana, nos ajudaram muito, a CET, né, para fazer as conificações nas vias, a Artesp, porque fizemos também medições em rodovia, enfim, Polícia Rodoviária, o próprio metrô, porque nós fizemos também umas medições em ônibus, na estação Barra Funda, né, que era administrada
pelo metrô, onde a gente teve que colocar também, disponibilizar algumas plataformas para poder fazer as medições. Lembrando que os ônibus urbanos, diferentemente dos demais veículos, ele tem escapamento na parte superior, né? Então isso dificulta também essa medição. E, claro, o apoio do Detran para que a gente pudesse obter todas as informações dos veículos. Aqui algumas imagens da campanha. Esse primeiro aqui é uma medição em ônibus, em que se usou essas plataformas para poder suspender o equipamento e deixar ele medindo no escapamento de ônibus. Aqui no centro, uma medição que está sendo feita provavelmente numa alça de saída da marginal. Aqui o pessoal operando o equipamento. Aqui também, numa saída de via local da marginal Tietê, também o equipamento instalado, e aqui já numa saída de rodovia. Bom, eu vou finalizar, é bastante rápida, de fato, a minha apresentação. Eu acho que a gente pode até depois abrir, após os resultados, né, Luciana, para todo mundo fazer as devidas perguntas. Mas um dos pontos que nós achamos importante falar com relação ao sensoriamento remoto e a experiência que a gente teve de fazer essas medições é a dificuldade num sistema viário como São Paulo, de você ter, de fato, uma condição operacional adequada para fazer medições em via, né? Ainda mais numa condição de campanha em que você está mudando o equipamento de local e retirando todo dia e colocando todo dia, né? Você precisa de um apoio operacional razoável, né, dos organismos de trânsito, né, para manter, inclusive, a segurança viária. Você precisa de uma infraestrutura local, né, para colocar os equipamentos e segurança dos operadores. A gente teve, inclusive, eventos, né, de motociclistas chutarem a câmera, né, que estava fazendo as medições das placas. Então, existe uma certa rejeição da população quando acha que está sendo fiscalizada, né? E então nós até colocamos uma placa, né, explicativa dizendo que eram só medições de caráter científico, para estudo, e não era uma fiscalização. A questão meteorológica, né, quando chove, tem dificuldade de fazer as medições, né, elas tinham que parar quando você tinha chuva. É importante fazer uma avaliação prévia do perfil da frota no ponto, justamente para ver se o perfil é um perfil que é compatível com o perfil da frota como um todo, né, e não está trazendo um viés muito específico naquele ponto. Tem um custo de implantação que também não é baixo para a operação desses equipamentos, né? No caso, os equipamentos foram importados, né? Quem operou e quem foi contratado é a própria empresa fabricante dos equipamentos. Um problema que nós temos que é crônico no Brasil, que é a questão das bases de dados. Então, você vai ter uma base de dados do equipamento, montado pela digamos, fabricante do equipamento, numa base de dados própria. Depois você tem os dados de emissões dos veículos, né, na condição de fábrica, que é a base de dados do Proconv, que também não é algo disponível hoje de forma fácil. A base do Detran, que também não é disponível de maneira geral, inclusive porque tem alguns dados que são sigilosos com relação a dados de proprietários. E também a base do município. Isso foi algo que o município nos ajudou bastante também para fornecer dados, por exemplo, de veículos que são cadastrados ou como táxis ou como, por exemplo, veículos de aplicativo. Então, isso também foi fornecido. E aí, o que você tem é juntar essa base toda e analisar essa base grande de dados, motivo pelo qual, né, a campanha foi feita em meados de 2024, né, e a gente só conseguiu ter esses resultados no ano passado, quando então a gente fez a divulgação no final do ano. Bom, é isso. Eu vou ficar aqui à disposição. Eu acho que a gente pode passar, né, para a apresentação da Beatriz com os resultados, e aí a gente abre, se vocês concordarem, Luciana, a gente abre para fazer a discussão talvez mais ao final.
Obrigado. Tá ótimo. Muito obrigada, Carlos. A gente acompanhou essa apresentação lá na CETESB, né? E agora estamos aqui acompanhando novamente. Muito bom, parabéns pelo trabalho. Convidar agora, então, a Ana Beatriz Rebouças Eufrásio, que é pesquisadora do Conselho Internacional de Transporte Limpo, ICCT Brasil. Ela vai apresentar a avaliação das emissões reais dos veículos em São Paulo. Oi, gente, bom dia. Vocês me escutam? Vem minha tela? Tudo certo. A minha tela também, né? Muito obrigada pelo convite. É muito bom estar no Confrota apresentando os resultados desse estudo. Estou aqui também com o Guido, que é meu colega, que também é coautor desse estudo. Então é isso. Como o Lacava explicou, a gente apresentou, a gente teve já está publicado esse estudo. Vou até pedir para o Guido compartilhar no chat o link desse estudo. E também a gente fez um simpósio em dezembro de 2025 lá na CETESB, e esse simpósio está disponível no YouTube. Também vou pedir para o Guido compartilhar. Aqui eu vou apresentar os resultados de uma forma um pouco mais resumida, mas qualquer dúvida, qualquer informação adicional, só entrar em contato com a gente, que a gente vai ficar feliz em responder. Então, antes de tudo, deixa eu só fazer uma breve apresentação do ICCT. Nós somos uma organização sem fins lucrativos que desenvolve pesquisas, estudos técnicos sobre transporte limpo, principalmente voltada para dar apoio ao desenvolvimento de políticas de transporte limpo. A gente trabalha com o setor rodoviário, então, tanto veículos leves, veículos pesados, com o setor aéreo, setor marítimo, e também com combustíveis, que se relaciona aí com todos esses segmentos de transporte. E a gente trabalha principalmente com os maiores mercados veiculares, então, América do Norte, América Latina, incluindo o Brasil, China, Europa, Índia e o Sudeste Asiático. E as nossas pesquisas, a gente sempre olha pelo olhar ambiental, principalmente climático, né? Então, tudo que está relacionado a gases de efeito estufa e qualidade do ar. Então, os poluentes que estão associados à qualidade do ar, à poluição local, que é o que se relaciona com doenças, com aumento de doenças cardiorrespiratórias, e é uma das principais preocupações em termos de qualidade do ar. O transporte, né, contribui bastante para prejudica a qualidade do ar, principalmente em grandes centros urbanos. Então, esse estudo se relaciona principalmente com essa questão da qualidade do ar. Antes de falar do estudo, eu quero apresentar um pouco o TRUE, mas acho que um caso que é muito importante de se lembrar e que motivou todas essas a iniciativa é o escândalo do Dieselgate, que aconteceu em 2015, que ele expôs essa necessidade de ter uma fiscalização independente que avaliasse o desempenho real das emissões dos veículos que estão rodando nas cidades. No Dieselgate se descobriu que alguns veículos eles tinham um dispositivo fraudulento, que quando esse veículo ele era testado em laboratório, a gente tinha as emissões aí abaixo dos limites, respeitando os limites de laboratório, mas em condições reais elas eram muito acima dos limites de laboratório. E isso deflagrou, né, assim, multas bilionárias e uma mudança muito grande, tanto no controle, nas tecnologias de controle de emissão, que evoluíram bastante, e também nas políticas. Então, teve um avanço após isso, mas, mesmo assim, um estudo que a gente fez recentemente viu que, ano passado, mais de 16 milhões de veículos continuavam circulando na Europa e no Reino Unido com emissões suspeitas, e isso traz, assim, consequências muito graves para a saúde pública, tanto em termos, né, de adoecimento da população, mas também em termos financeiros. E a iniciativa TRUE, ela nasce, então, ela foi lançada em 2017, e o objetivo é de conseguir apoiar o desenvolvimento de políticas efetivas ambientais, de qualidade do ar e climáticas, para tanto disponibilizar grandes dados
independentes, né, uma amostra de dados de emissões reais para o desenvolvimento de políticas de emissões veiculares efetivas e ajudar as cidades a utilizar essas informações, então, tanto analisando esses dados, dando orientação técnica e buscando soluções para lidar com isso tudo. A iniciativa TRUE, né, TRUE quer dizer Iniciativa das Emissões Urbanas Reais, ela é financiada pela Fundação FIA e o ICCT é um parceiro técnico. E aqui no Brasil, a CETESB foi um parceiro muito importante para a gente conseguir desenvolver esse estudo. A gente já fez campanhas em mais de 20 cidades. Aqui nesse mapa, a gente mostra as cidades que já tiveram campanhas do TRUE. Aqui na América Latina, a gente teve Cidade do México, Bogotá e São Paulo. E também esses estudos eles já auxiliaram na melhoria de diversas políticas de controle de emissões nessas cidades. Tanto políticas relacionadas, por exemplo, à implementação de zonas de baixa emissão, tudo que está com LEZ, né, Low Emission Zone nesse gráfico, nesse mapa, são essas cidades que a gente teve ou ajudou a implementar, né, esse estudo ajudou na implementação ou em alguma melhoria relacionada às zonas de baixa emissão, mas também sugestões, recomendações associadas a frotas de alto uso, por exemplo, frota de táxi, frota de ônibus, e melhorias regulatórias, tanto de inspeção veicular, como tudo relacionado a controle de emissão. Então, o TRUE, ele busca ajudar a retirar os veículos mais poluentes, a identificar e a retirar esses veículos mais poluentes que estão em circulação, e transicionar para uma frota de emissão zero e buscar formas alternativas de mobilidade, né? Então, os principais mecanismos sugeridos são esses 4 que estão aqui embaixo: zonas de baixa emissão, então, que é delimitar uma zona para que os veículos que passam ali mais poluidores têm que pagar uma multa, enfim, ou dar um pouco mais de facilidade para veículos menos poluidores. Programas de inspeção e manutenção, programas de escateamento para a retirada desses veículos mais poluidores, e investimento em transporte zero emissão. Então, apresentando o estudo que a gente fez para a cidade de São Paulo. Como o Lacava falou, a coleta foi feita em 2024, entre maio e julho. A gente conseguiu coletar mais de 320 mil medições de mais de 150 mil veículos únicos. Aqui, esse histograma está mostrando a distribuição da nossa amostra de veículos por tipo de veículo. Então, cada coluna mostra um tipo de veículo: carro de passeio, veículo comercial leve, veículos de motos, né, veículos de 2 rodas, caminhões e ônibus, e o tamanho da nossa amostra em termos de medição. E as cores são o tipo de combustível. Então, o que está em roxo são os veículos flex, o que está em azul claro, gasolina, veículos só a gasolina, e o que está em azul escuro, veículo a diesel. O estudo que eu vou apresentar para vocês, a análise que a gente fez, ela foca em veículos leves, em carros de passeio e caminhões. A gente tem uma amostra de veículo comercial leve, moto e ônibus, mas que não foi analisada para esse estudo. E também é importante mencionar que, para a gente conseguir comparar com os limites legais do PROCONV, a gente precisa do dado da placa. Com a placa, a gente consegue saber qual é a idade do veículo, qual é a marca do veículo, e a gente pegou os dados de consumo de combustível na etiquetagem. Então, a gente precisa do dado isso tudo, né? Do tipo do veículo, da marca. Então, só os dados que a gente teve placa, a gente conseguiu analisar, e são os que estão incluídos aqui. Então, falando primeiro sobre os carros de passeio, primeiro eu vou mostrar a nossa amostra de carros de passeio por fase do PROCONV. Então, o PROCONV é esse Programa Federal de Controle de Emissões que existe desde os anos 90. A cada fase, ele é aplicado só para os veículos novos, então, é um programa que se aplica à fabricação dos veículos, são os fabricantes que precisam estar de acordo com esses limites. Então, aqui, a cada nova fase, os limites de emissões vão ficando mais restritivos. Então, aqui a gente está mostrando L2, L3, L4, L5, L6, L7, são as fases do PROCONV para leves. E embaixo a gente mostra o ano, né, correspondente a cada uma dessas fases.
Então, a gente vê aqui também que a maior parte dos veículos da nossa amostra são da fase L6, e as cores, a gente mostra o tipo de uso daquele veículo. Então, azul claro são os veículos particulares a gasolina C, em roxo a gente tem os veículos particulares flex, em verde a gente tem os veículos flex que são de aplicativo, e em amarelo a frota de táxi. Então, a gente vê, como eu mencionei, a maior parte da nossa amostra é de veículo L6, e a partir da L4, quase a maior parte da nossa amostra também são de veículos flex. Veículos táxi, né, tem uma limitação de idade, por isso que a gente só tem veículo táxi L6, L7, e veículos de 5 anos, se eu não me engano, a idade máxima para táxi, e para veículos de aplicativo também tem uma idade máxima, que se eu não me engano é de 10 anos, por isso que também a gente só tem veículos de aplicativo L5, L6, L7. A idade média da nossa frota é de 9 anos, e a gente vê que tem uma participação muito grande de veículos de aplicativo. Quase 40% dos veículos L6 são veículos de aplicativo e 30% dos veículos L7. 11% dos veículos também são importados. Mostrando agora os resultados das emissões, esses gráficos aqui, eles estão mostrando... tem muita informação, né? Vou explicar, vou tentar explicar cada um deles. Então, a gente tem 4 poluentes, cada gráfico mostra a média, o resultado médio para cada poluente. Então, em cima a gente tem NOx, do lado a gente tem o monóxido de carbono, embaixo a gente tem HC, e o último é amônio, NH3. A gente tem, então, um conjunto de colunas para cada fase do PROCONV, L3, L4, L5, L6, L7, e cada coluna mostra um tipo de veículo. Então, em azul, claro, a gente tem os veículos a gasolina C, em roxo a gente tem os veículos flex, particulares, em verde o aplicativo e em amarelo os táxi. E se vocês verem embaixo de cada uma dessas colunas tem um número, aqui é o tamanho da nossa amostra. Em cada uma para cada uma dessas famílias de veículos, né? Então, e aqui também, essas linhas horizontais vermelhas é o limite do PROCONV para aquela fase, né, e para aquele poluente. Então, a gente vê que o L7, comparado ao L6, trouxe grandes reduções de poluentes, então 60% de redução de NOx, por exemplo, 75% do CO, mas em diversos casos a gente tem ainda poluições maiores do que os limites. Os piores desempenhos que a gente observa são principalmente o L3 e o L4, os veículos mais antigos. Então, a gente vê que as emissões de NOx, CO e HC estão muito acima dos limites do PROCONV, e são também algumas vezes maiores do que os veículos mais novos, assim. E os veículos de aplicativo, que representam a maior parte dos veículos L6, a gente tem uma amostra muito grande de veículos de aplicativo, eles apresentam emissões consideravelmente mais altas do que os veículos particulares da mesma fase. Aqui a gente quebrou por famílias de motor os veículos L6, porque são os veículos, né, a nossa principal... a principal fase, que a gente tem a maior parte da nossa amostra, quase metade da nossa amostra de carros de passeio, mais de 50 mil medições, é de veículos L6, e aqui a gente quebrou por família de veículo. Então, aqui eu estou mostrando NOx, CO, HC, cada linha é uma família de veículo, e a gente compara com o limite do PROCONV, que é essa barra vertical vermelha. Então, a gente vê que 8 motores nesse top 10 se repetem para os 3 poluentes, costumam, né, aparecer no top 10 emissores de todos os poluentes analisados. E a gente também observa que os veículos têm uma intensidade maior de uso, os veículos a táxi e os veículos de aplicativo, eles tendem a ter emissões maiores do que os veículos particulares, e isso faz sentido, está associado com a degradação desses veículos que são usados mais, a tecnologia de controle se deteriora mais rápido. E também uma coisa interessante é que tem uma família que representa 20% da frota de táxi, que é esse CHV na Chevrolet 1.8, que ela se repete, ela aparece também nesse top 10 como uma das mais poluidoras. Agora falando dos resultados dos caminhões.
A gente aqui também, vou primeiro apresentar a amostra dos veículos, dos caminhões. A maior parte, aqui a gente só vai ter, a gente vai dividir em caminhões convencionais, que é o que está em azul, e VUCs, são os veículos urbanos de carga, que é o que está em vermelho. Então, a maior parte da nossa amostra, quase 40%, são dos veículos P7 e P5, né? A gente tem um pouquinho aí de P8, mas a gente tem uma amostra grande ainda de veículos mais antigos, veículos antes mesmo do P3, aí quase 10%. E os caminhões são fonte muito relevante do material particulado. Quase 100%, 99% dos veículos que a gente mediu são a diesel. Maior parte da amostra é P7, quase 40% da nossa amostra. E é isso, os veículos mais antigos representam quase 10%, e os veículos anteriores ao P3 têm uma idade média de 40 anos. Então, a gente tem aí veículos muito antigos ainda rodando. E os VUCs representaram 7% das emissões. É interessante também dizer que aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, os veículos pesados têm restrição de circulação, mas os VUCs, de forma geral, são liberados, né, para circulação. Aqui a gente mostra a redução, os resultados das emissões para NOx em cima e para material particulado embaixo. Então, a gente mostra em azul para caminhões convencionais, em vermelho para os VUCs. E a gente vê essa tendência, né? À medida que os veículos mais novos, a gente vê poluições menores. Os caminhões anteriores ao P3 emitem quase 5 vezes mais NOx e quase 12 vezes mais material particulado que os veículos P8 mais recentes. O NOx dos veículos P7, né, que são os veículos anteriores ao P8 e que são veículos ainda que representam 40% da nossa amostra. Eles estão de 1,8 a 2,2 vezes acima do limite daquela fase, e teve uma redução muito grande de emissão do NOx, principalmente com a entrada do P8. Isso, a gente acredita que isso se dá principalmente pela implementação desses testes ISC, que são testes em condições reais, só que ainda estão acima, né, as emissões de NOx ainda estão acima do limite do PROCONV. E a nossa fase, o PROCONV para pesados, ela segue bastante a regulação europeia, e hoje na Europa já tem a implementação do Euro 6E, que ele trouxe alguns complementos para alguns desses testes e que melhoraram lá essas emissões, né? Reduziram ainda mais essas emissões. Então, isso indica a necessidade. O nosso PROCONV ele não está alinhado ainda com essa fase do Euro 6E. O diesel S10 também, que entrou, passou a ser disponibilizado na fase do P7, contribuiu para a redução do MP. Entre o P5 e o P7, a gente pulou a fase P6 por falta da disponibilidade do diesel S10, né? Então, ele trouxe realmente uma redução muito grande de material particulado com a fase P7, né, e com o uso do diesel S10. E uma coisa também interessante de se ver é que as emissões de material particulado dos VUCs estão aí, em média, 30% acima dos caminhões regulares. E isso é preocupante porque os VUCs têm uma circulação menos restrita até dentro da cidade, mas eles mesmo assim têm um nível de poluição alta. E as nossas principais recomendações, então, veículos de uso intensivo, como veículos de táxi, veículos de aplicativo e VUCs, a gente acredita que é importante incentivar a eletrificação. Então, a gente observa que tem uma deterioração maior pelo uso mais intensivo desses veículos. Então, a tecnologia de controle de emissões, ela passa a ter mais falhas, enfim, por esse uso mais intensivo. A importância também de implementar um programa de inspeção veicular a nível, seja nacional ou a nível regional. A gente observa indicativos de falta de manutenção em veículos mais antigos. A tecnologia ela vai melhorando, né? A tecnologia de controle de emissões ela foi melhorando ao longo do tempo à medida que o PROCONV foi ficando mais restritivo, mas essas tecnologias elas precisam ser dada manutenção, e muitas vezes, como elas não tem nenhum tipo de impacto no desempenho, né, do consumo de combustível,
muitas vezes elas não são, enfim, não tem uma renovação, não tem um ajuste ali, não tem uma manutenção. Então, é um dos pontos que a inspeção veicular ela consegue observar, ela consegue monitorar e, enfim, aplicar, né, exigir essas mudanças. O sensoriamento remoto, a gente acredita que ele pode auxiliar a tanto determinar limites de uso, como a identificar famílias de veículos mais poluidores. Também, para a renovação da frota, a gente acredita que isso mostra a necessidade de incentivo de uma troca de veículos mais antigos por veículos menos poluidores, principalmente veículos elétricos a bateria. E também a introdução de novas fases do Proconv para os pesados, por exemplo, o alinhamento com a fase atual, com a fase atual da Europa, que é o Euro 6E. E lá na Europa já está sendo discutido até o Euro 7, né? Enfim, então, essa introdução de novas fases. E é isso, eu vou parar por aqui, esses são os principais resultados. E qualquer coisa, é isso. Estamos aqui disponível para qualquer dúvida e também quiser entrar em contato, está aí nosso e-mail. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Parabéns Muito aí bom, pelo Ana trabalho, Beatriz. já tem Que mãozinhas preocupante, levantadas. né, Então, o resultado do trabalho que vocês fizeram, né? Vocês não chegaram a abordar a questão do IPVA, que beneficia exatamente a frota mais antiga? Passou isso por vocês ou não? Então, essa questão do IPVA, a forma que esse imposto é construído à medida que o veículo vai ficando mais antigo, ele vai ficando menor, né? Então, e até chega um ponto que ele chega a ser isento. Isso realmente vai contra, mas assim, existem outras formas, né, além do IPVA, o IPVA ele realmente não ajuda nesse sentido, mas existem outros mecanismos que podem ser implementados para beneficiar veículos menos poluentes, né? Vocês chegaram a fornecer o resultado dessa pesquisa para os órgãos legislativos, para o parlamento, tanto local como estadual, como federal, para que eles prestem atenção nisso? Participaram do simpósio, muitos deles, e a CETESB tem acesso a esses dados também, né? Mas, assim, são dados, acho que o Lacava pode até falar um pouquinho mais sobre isso, são dados difíceis de manusear, e eles mostram um retrato da frota naquele momento, mas é isso, a frota está mudando, precisa ser sempre atualizado, mas sim, acho que mostra um retrato importante, tanto aqui, é só para o caso de São Paulo, mas reflete um pouco a questão nacional, né? Lacá, você quer falar alguma coisa? Não, eu acho que é isso, acho que é extremamente importante essa pergunta do secretário e a importância da gente ter políticas públicas para tentar coibir, né, essa dificuldade que a gente tem de eliminar grandes poluidores, né, circulando muitas vezes sem condição de manutenção e às vezes veículos muito antigos. Via de regra, existe muito pouca regulação para o veículo em circulação. Eu sempre falo isso, né? A gente tem uma política extremamente exitosa de Proconv para veículos novos, mas a gente, depois que vende o veículo, não se consegue implementar uma política efetiva para o veículo em circulação, né? A própria inspeção veicular acabou, né, sendo extinta, né, na cidade de São Paulo, mas também em outros lugares, me parece que ela não foi à frente. Então, a gente precisa, de fato, de políticas complementares. Esse diagnóstico ele é muito importante. Nós estamos, a CETESB, vou aproveitar para fazer aqui uma informação, passar uma informação, nós estamos, esse ano, montando aqui na CETESB uma Câmara Ambiental do setor de transporte. Estamos chamando os diversos setores, né, de transporte, seja transporte de passageiro, transporte de carga, transporte de aplicativo, para justamente discutir, né, que políticas que a gente pode adotar, né, para tentar, pelo menos,
se a gente não consegue, nesse primeiro momento, fazer uma inspeção universal na área metropolitana, pelo menos que a gente comece a trabalhar com frotas específicas, para que a gente tenha, de fato, uma renovação de frota, que a gente tenha um veículo mais bem regulado andando na cidade, porque essa é uma preocupação grande, né, secretário? Se faz uma política bastante afirmativa para introduzir veículos mais novos, a própria prefeitura, né, fazendo um investimento grande para substituir ônibus, por exemplo, e a gente está vendo aí, muitas vezes, veículos emitindo 10, 20 vezes mais do que deveriam, sem nenhum tipo de controle. Então, isso, de fato, é uma preocupação, acho que a gente vai ter que se debruçar sobre isso e ver como é que a gente faz para, pelo menos, acelerar esse processo, né? Esse processo de renovação da frota e de redução das emissões nas áreas mais críticas, né? Então, Carlos, eu acho que a gente precisaria se basear no exemplo aí com que a Ana Beatriz começou a exposição dela e tentar colocar os custos da saúde em virtude dessa emissão de gases venenosos aí. Isso não se precifica. E se nós não abordarmos também a questão econômica, que tudo se resume ao custo, né? Eu acho que a gente consegue sensibilizar mais dizendo que o poder público gasta mais em virtude da poluição, né, do que ele vai descontentar alguns setores quando ele exigir inspeção veicular, quando regulamentar o IPVA para não incentivar a preservação de carros que estão na arqueologia, que deveriam já ser sucateados, né? Com aquele discurso do vitimismo. Agora vão perseguir o pequeno caminhoneiro que só tem não é aquele instrumento de trabalho, né? Mas nós não estamos vendo o custo disso na saúde coletiva. Então, para beneficiar uma categoria, você vulnera milhões de pessoas. Não, corretíssimo. Do ponto de vista técnico, é perfeito. Eu falo, os programas se pagam facilmente. A questão é você dar viabilidade política, né, para que isso, de fato, né, a população perceba e os políticos também possam implementar de fato. Mas, do ponto de vista técnico, está corretíssimo. Obrigada. Vou chamar o Flamínio, está com a mão levantada. Bom, obrigado, achei ótima a apresentação, o Lacaba e a Ana Beatriz, estão de parabéns. Gostei muito da apresentação e gostaria de fazer 3 perguntas. A primeira é a seguinte: vocês concentraram as pesquisas, basicamente, na área de acesso à região metropolitana, com tráfego misto e rodoviário, né? E dando ênfase para a questão de veículos leves e veículos de transporte de carga. A primeira pergunta: vocês pensam em fazer uma pesquisa semelhante na área urbana, onde a gente também considere veículos levíssimos, né, que é o caso das motocicletas, automóveis, quer dizer, uma inspeção que teria uma configuração da frota um pouco diferente, né, com menor participação do transporte de carga. Então, essa é a primeira pergunta. A segunda: se vocês têm os dados específicos de cada ponto de coleta, com a contagem classificada desses veículos e com o total de emissão por ponto, considerando esse perfil da frota. Isso também seria bastante importante para a gente ter essa análise, assim, como está o comportamento dos principais acessos na distribuição no entorno da metrópole, né? Do centro da metrópole. E, em terceiro lugar, eu acho que o secretário Nalini foi muito feliz na questão de abordar essa questão do IPVA. De uma certa forma, o IPVA
ele favorece os veículos mais antigos, com valores menores, e, mais recentemente, até com a isenção de IPVA de motocicletas até 180 cilindradas, o que, de uma certa forma, a meu ver, ele incentiva o uso do transporte individual, né? E principalmente com os veículos que não têm manutenção. Toda a parte de inspeção veicular, tem até um projeto de lei onde o coitado do deputado está sendo crucificado aí por causa desse projeto de lei, porque está sendo colocado como mais a política de arrecadação. Isso é uma política muito favorável, que a gente sempre defendeu, uma inspeção de frota, tanto na questão de segurança quanto na questão de emissão de partículas. São esses os temas que eu gostaria de colocar. Obrigado. Deixa eu responder a primeira e a segunda pergunta. Eu acho que você perguntou primeiro sobre área de acesso à região metropolitana, né? Se a gente teria interesse de fazer essa campanha numa área mais urbana. A gente tentou pegar assim, existe uma limitação do dispositivo de precisa ter uma linha, uma faixa única, então isso limita bastante as posições. A velocidade também é algo relevante, não pode ser um lugar muito congestionado, que os veículos parem, isso também inviabiliza a medição, então por isso que a gente acaba pegando, assim, pegou regiões urbanas, né, mais próximas da Marginal, a gente pegou até, teve um ponto que foi perto da Marginal Tietê, perto ali do Parque Vila Lobos, então uma região bem central, né, bem urbana também, e tem restrições o veículo a gente precisa garantir que o veículo está acelerando, então a gente pega uma certa inclinação, também não pode ser muito inclinado, mas não pode ser pouco, então assim, tem muitas restrições, condições para que possa acontecer, a gente tem que garantir uma certa similaridade de condição operacional para conseguir fazer essas comparações. Então, a gente tem uma amostra de veículos de moto e de veículos comerciais leves, que não foi analisada, a gente tem esses dados, é possível fazer um estudo, a gente ainda não começou, mas é algo que é possível fazer se houver interesse, se houver, enfim, interesse nesse estudo. A frota de veículos comerciais leves que a gente mediu e de motos é até maior do que a de caminhões, então a gente tem dados sobre isso. Uma outra pergunta que você fez sobre a área... Qual foi a segunda pergunta mesmo? Desculpa, eu esqueci. É sobre a tabulação dos dados de sim. acordo com os pontos de coleta. Comparação de ponto. A gente não fez especificamente essa comparação entre pontos, até porque acho que cada ponto vai refletir o perfil de frota, mas é possível de ser feito. A gente consegue comparar pontos, emissões por pontos diferentes. Isso é possível de fazer também. Lacava, você quer complementar? O Guido, você... Não, só comentar que... obrigado, Flamínia, acho que as perguntas bastante pertinentes. A gente tem essa base, né? A primeira trabalho que foi feito, e esse trabalho foi feito pelo pessoal do ICCT, mas essa base foi disponibilizada para a CETESB e nós vamos trabalhar em cima dessa base agora, inclusive analisando dados de motos e de ônibus, que não foi feito nesse primeiro momento. Dizer que, mesmo sendo em alças de saída de marginal, a frota é bastante urbana, tanto é que, se você for olhar o total de placas medidas, foram mais de 300 mil, e veículos únicos são 150 mil, portanto, nós tivemos 150 mil veículos que passaram mais de uma vez no sensoriamento remoto, porque essa é uma característica da cidade, do veículo fazer o mesmo caminho todos os dias, né? E muitas vezes eles passam na marginal, né? No acesso, é uma via de acesso para a cidade como um todo, e de uma frota, digamos assim, bastante plural. Outro dado que é muito importante, nós comparamos essa amostra do sensoriamento remoto com o inventário da CETESB. O inventário da CETESB, ele considera a frota como um todo,
né? Porque é a frota vendida na região, o emplacamento aqui com alguns fatores de uso, né? Fatores teóricos, mas é o que a gente considera a frota total. E ela foi bastante aderente à amostra com relação ao inventário da CETESB, do ponto de vista das distribuições por fase do PROCONV e distribuições de tipologia de veículo. Perfeito. Acaba, inclusive, em nome do Instituto de Engenharia, eu coloco a instituição à disposição para participar aí do aprofundamento. A gente gostaria muito de participar e é um estudo extremamente relevante e que esse trabalho aí da CETESB, junto com o CCT, realmente é muito valioso para definir uma política pública para, além da capital de São Paulo, para as regiões metropolitanas, né? Então, aqui no estado vai se beneficiar muito com um estudo dessa natureza. Parabéns, mais uma vez, obrigado. Obrigado. Obrigada. Vou passar agora para o Renato Simonauer. Só pedir para vocês serem o mais breve possível, porque já são uns 5, para a gente poder não ultrapassar muito o nosso tempo. Então, Renato, por favor. Obrigado, bom dia a todos. Eu não estou no Brasil, eu estou nos Estados Unidos, mas entrei justamente para acompanhar e apenas dar uma informação rápida. Nós não vamos nos estender aqui. Eu aqui represento a Fiesp e agora com a nova organização do presidente Paulo Scaff, eu saí do Departamento de Desenvolvimento Sustentável para o departamento, sou diretor do Departamento do Meio Ambiente, portanto, se enquadra bem naquilo tudo que nós estamos fazendo. Eu vou me sentar com o Carlos depois para a gente conversar e até com a Beatriz para a gente continuar. Eu queria dar 2 informações que fica para a próxima reunião a gente se estender um pouco mais. Primeiro, eu represento também a coalizão da cadeia produtiva automobilística, que é composta pela Anfávia, Sindipeças, Fenabrave, Fabus, Anfir, Confederação Nacional do Transporte, Instituto do Aço, Inesfa e os sindicatos metalúrgicos do ABC, com o objetivo de fazer o programa Renovação da Frota, que está andando muitíssimo bem. Temos total apoio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e da BDI. Eu vou tomar liberdade de, na próxima reunião, secretário, oferecer uma apresentação do que está acontecendo hoje. Nós temos aqui até o meu colega Bonini, que está nos assistindo, que faz parte também pela Anfávia. Nós estamos trabalhando fortemente no programa de renovação da frota, está caminhando muitíssimo bem. Vocês têm hoje 10 bilhões de reais no mercado, já fazendo a segunda fase de uma renovação da frota. Para 2026, nós temos muitos projetos em andamento, e é muito importante realmente que a gente converse sobre isso, porque aqui estamos concentrados no município, nós estamos concentrados no Brasil. E iniciamos esse ano também um novo estudo, que é um pouco mais voltado para aquilo que foi dito na reunião de hoje, que é a inspeção veicular. Esse nome, inspeção veicular, está muito desgastado. Então, a coalizão resolveu fazer uma promoção, uma proposta, obviamente, de um novo nome, e esse nome foi aprovado, chama-se Certificação Veicular de Segurança e Emissões. Nós estamos com uma estratégia montada, implantando a estratégia. Ele vai ter 2 fases de operação, obviamente. Uma é a fase identificação, equipamento obrigatório, pneus, rodas, sinalização, emissões de gases de material particulado diesel e iluminação. E a segunda fase vai ser freio, direção, suspensão, etc. Então, isso está iniciando agora. Nós estamos começando pela coalizão, iniciamos esse estudo, ele vai ter obviamente começo, meio e fim, vão ter 3 fases. Eu só queria colocar isso para vocês. Terceiro e última fase é o IPVA. Nós concordamos com a dificuldade do IPVA. No mundo inteiro, quanto mais velho o veículo fica, mais IPVA ele paga. Assim, obriga as pessoas a renovarem os seus veículos para que não poluam e também tenham mais segurança. Aqui é o contrário. A coalizão tem um programa montado para apresentar ao governo federal, estadual e municipal dessa mudança de IPVA, que também, no futuro, secretário, a gente promete trazer aqui para conhecimento de todos.
Eu só queria dar esse depoimento. Parabéns pela apresentação, Ana Beatriz. Eu vou voltar a falar contigo para a gente conversar um pouco sobre esses números. Muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigada, Renato. Queria até comentar, a gente também está com um estudo, está desenvolvendo um estudo com o Ministério do Meio Ambiente, com o CCAC, sobre inspeção veicular a nível nacional, então a gente pode também conversar sobre isso. Obrigada. Obrigado, Renato. Eu acho que é ótima essa notícia. Você já está escalado para a próxima reunião do Confrota falar mais sobre isso. Pode ser? Pode ser, eu vou me organizar. Obrigado, Pedir para o secretário. Fábio para alinhar essa participação, Fábio, por favor. E agora eu vou passar para o Olímpio. Oi, parabéns pela apresentação. Eu queria fazer uma pergunta conceitual, que é o seguinte: vocês fizeram uma comparação das emissões por nicho, por tipo de veículo, etc., com os limites do Proconv, né? Os limites do Proconv são medições resultantes de uma medição em laboratório em condição de regime variável, né? De rotação, de velocidade, e ele faz uma simulação de uma viagem normal de um veículo e no final ele resulta numa emissão média que ele compara com um limite de máximo de emissão. No caso dessas medições que vocês fizeram, é uma medição instantânea, né? Num regime de operação único. Então, como é que vocês comparam esses valores que vocês mediram, que são uma fotografia num instante, né, num segundo, numa fração de segundo, com as emissões médias dos veículos medidos no processo de homologação em laboratório, que representa uma média de uma viagem urbana? Então, isso para mim me chamou bastante atenção. Essa é uma questão. A outra questão é a respeito da frota cabrita, né? O que a gente chama de frota cabrita? Aquela frota que não faz licenciamento, que não faz a regularização anual do veículo todos os anos já há muito tempo. Então, eles circulam totalmente irregulares, né? Esses veículos, eles jamais vão ser submetidos a uma inspeção veicular, porque nem licenciamento fazem, né? Então, eles não vão querer mesmo fazer a inspeção veicular, né? Recentemente eu tive uma conversa com uma autoridade de trânsito lá do Nordeste. Ele falou que 70% das motocicletas rodam irregularmente num dado estado. Eu não posso divulgar porque foi uma conversa que eu tive com ele, mas era uma autoridade de trânsito que mergulhou nesse assunto e fez um estudo, né, sobre esse assunto. Então, eu não sei se eu posso divulgar ou não, mas o número que ele me passou foi esse. E eu, quando eu trabalhei na CETESB, na década de 90, a gente já conversava, na época da implantação, da tentativa de implantação da inspeção veicular, a gente conversava com as autoridades do DETRAN de São Paulo e eles não davam essa informação por escrito, mas os estudos, as estimativas, né, que eles tinham lá dentro do DETRAN era que 50% das motos do estado de São Paulo e 30% dos veículos, dos automóveis do estado de São Paulo e 30% dos caminhões circulavam sem fazer o licenciamento. Então, eram frota cabrita, né? Ou seja, não faz licenciamento. Então, como é que a gente vai... Eu queria saber primeiro da CETESB, como é que a gente faz para... aliás, quais são os dados atuais, porque esse dado que eu estou dando é da década de 90, eu queria saber se tem estudos de vocês ou estimativas de vocês da situação atual, e
como é que a gente faz para equacionar esse problema, para depois implantar a inspeção veicular? Porque você vai implantar a inspeção veicular para a frota que está regular, que faz... Que tem práticas, né, civis, né, mais responsáveis, né? Então, e deixa toda uma porção enorme de veículos que são os mais velhos, os mais mal cuidados, etc., de fora disso, que são os que não fazem emplacamento e licenciamento. Então, eu queria saber como é que vocês vão trabalhar com esse problema que nós temos aí, que é uma situação bem degradante, né, para o país. E a inspeção veicular, por que ela não é implantada? Se ela é obrigatória por lei desde 1997, né? Os estados têm essa obrigação. Por que ela não é implantada? Isso a gente não consegue entender, nunca vai entender. Deixa eu responder a primeira pergunta, eu vou ter que sair já já, então deixa eu tentar responder a primeira pergunta, que é sobre a comparação dessas medições em condições, né, específicas com a comparação do Proconv. Eu concordo, a gente não está apontando, isso é uma coisa importante de ser dita, a gente não está apontando que os veículos, por eles estarem acima do limite do Proconv, que eles não estão legais, não, de forma alguma, até porque todos esses veículos que estão rodando, eles foram homologados, então eles estão autorizados a rodarem. A gente usa o limite do Proconv como uma referência para mostrar quão acima daquelas condições de laboratório as emissões estão. Então, assim, a gente espera que um veículo em uma condição mais né, exigente, que acontece em centros urbanos, a gente espera que, enfim, todas essas condições e a deterioração da tecnologia, do veículo em si, que isso contribua para uma maior emissão. Mas o quão maior isso deve ser da emissão de laboratório? Eu acho que é isso o que a gente tenta trazer. Então, esse limite a gente traz mais como uma referência. E assim, o sensoramento remoto, o grande trunfo dele é a quantidade de dados que a gente consegue medir. A gente consegue ter uma medição de muitos dados, o que com medições mais controladas não se consegue. O PENS, por exemplo, a gente não consegue ter 150 mil veículos numa amostra, então a gente consegue comparar famílias. O maior interesse do sensoriamento remoto é fazer essa comparação entre veículos, o quão mais poluente uma família, uma fase, enfim, está sendo do que outra. Então, eu acho que esse é o grande trunfo do sensoramento remoto que a gente tenta trazer aqui. Obrigada. Vou passar para o Lacava para ele complementar e responder as outras perguntas. Carlos, eu só peço que você seja o mais breve possível, porque assim já tem várias pessoas precisando sair, só para a gente poder finalizar aqui a reunião. Não, é só comentar, do ponto de vista técnico, o Olímpio tem razão, a questão das medições, a ideia é comparar de fato com um valor, não é algo razoável a medição do sensoriamento remoto para fins de verificação de se o veículo está dentro do que foi homologado. Não é essa a ideia. Como a Bia falou, é só um valor de referência, porque a gente consegue ver um pouco a distância e, inclusive, as diferenças ao longo dos anos e fases. Com relação à questão da inspeção, não é uma questão simples, né? A gente sabe que não conseguiu implementar até hoje em nenhum lugar praticamente do país. E as frotas, esse dado de frota que não licencia é um dado que não existe, né? Se tem alguém que tem esse dado é o Detran, mas veja, é muito difícil saber, inclusive, porque hoje você tem veículos que são sinistrados e que nem baixa é dado junto ao Detran. Então, a frota real é muito difícil de saber. Se você vai fazer um programa de inspeção, ele não é um programa para pegar os veículos que não estão licenciados. Ele é um programa para pegar a frota regular e garantir que ela está em condições de manutenção adequada. Esse é o objetivo. Aqueles veículos que estão na ilegalidade, eles não são objeto exatamente da inspeção, eles são objeto de uma outra política pública que é de retirada de circulação, se ele está funcionando de forma ilegal. Mas, de fato, a gente não tem essa informação, Olímpia.
Obrigada. Só dois comentários que estão aqui no chat, né? A Violeta falou: importante estratégia temática apresentada para garantir políticas efetivas de saúde pública e ambiental. E o Bonini precisou sair, ele tinha pedido para falar, mas ele queria parabenizar as apresentações e declarar o apoio, né? Ele é da Anfávia, para discutir as políticas públicas que incentivem a renovação de frotas. O setor automotivo está investindo intensamente em novas tecnologias para este investimento passa a ser em vão, se continuarmos com uma frota tão antiga. E o Simonal também está parabenizando. Eu vou passar agora para o Tadeu, e aí a gente encerra as falas para o secretário Naline encerrar a reunião. Por favor, Tadeu. Obrigado, não é muito rápido, era só os pontos escolhidos, que são as rampas, principalmente aquelas rampas de acesso à marginal e outras vias, é um momento de aceleração. Então, além de ser um único ponto de medição, a minha pergunta para a Ana e para o Renato era se esse ponto de aceleração também pode dar uma alteração significativa nos resultados. Para o Carlos. Precisa ser um ponto de aceleração para a gente garantir que está tendo, né, a emissão ali de escapamento. Então, precisa ser um ponto de aceleração, por isso que a gente pega pontos com inclinação positiva. Existe um limite, eu não lembro exatamente quantos % de inclinação são aceitas, mas a gente pegou pontos que estão dentro aí desse limite. É isso, para tentar ter essas condições mais homogêneas o possível. Só complementando, o que acontece? Todos os poluentes são medidos em função do CO2. Então, se você acelera mais, você vai emitir proporcionalmente mais CO2 para comparação com o poluente. Então, não faz tanta diferença se o veículo estiver acelerando muito ou acelerando pouco. Porque se ele passar com uma aceleração muito baixa e o CO2 for muito baixo, você não consegue nenhuma medição dos demais poluentes, porque ele é uma proporção, de fato, da emissão do CO2 como referência. Obrigado, ótimo. Eu passo agora ao secretário Renato Naline para as considerações finais. Eu queria agradecer a todos, dizer que essa reunião foi muito proveitosa e trouxe uma preocupação a mais, né? Nós temos cuidado da questão do trânsito, né? O maior vilão na emissão dos gases venenosos em São Paulo é o trânsito, é a frota de milhões de veículos. 60% das emissões estão no trânsito. Então, nós precisamos enfrentar todas essas vertentes que foram aqui abordadas. Eu, particularmente, também estou preocupado com esses cemitérios de veículos, até nas margens da represa do Guarapiranga. Tem carros abandonados, né, que estão ali poluindo o nosso já comprometido reservatório. Sem falar nesses outros que existem na Carvalho Pinto, né? São talvez milhares de veículos. Então, nós precisamos enfrentar tudo isso e é importante que o Confrota, que é o âmbito específico, a instância adequada para discutir isso, que nós nos preocupemos bastante e tragamos alternativas para orientar as políticas públicas, né? Mas agradeço a participação de todos, espero que na próxima reunião nós tenhamos mais detalhes sobre as boas notícias que o Renato trouxe. Eu também estou num conselho da Fiesp, no COSEMP, e eu acho que dali pode sair muita coisa boa, né? Então, muito obrigado a todos, está encerrada a reunião. Até a próxima. Até logo, até a próxima. Até logo, bom feriado a todos.